Meus amados irmãos, conforme nós dissemos, hoje é dia dos pais e com a ajuda de Deus nós queremos trazer uma palavra para os pais, para quem já foi pai, para quem é pai, para quem vai ser pai. Então vai servir para todo mundo. Meus amados irmãos, com a ajuda do Senhor, eu quero vos falar. O Espírito Santo mandou deixar registrado a história do rei Ezequias. É uma história bem conhecida da igreja, pois ele teve uma doença e ele foi curado por Deus. Ele era um câncer, uma úlcera maligna, e ele foi curado por Deus. E Deus deu mais quantos anos? Vê se a igreja está afiada. 15 anos. Então não é uma figura estranha. Meus irmãos amados, a mais nobre e árdua missão é a paternidade. Ser pai é mais fácil ser um herói nacional do que um pai de verdade. É mais fácil ser bem-sucedido fora da porta de casa para fora do que ser bem-sucedido do portão para dentro. Muita gente que foi famosa lá fora, muita gente que foi vitoriosa nos empreendimentos, nos negócios, na política, no comércio, na honra lá fora, mas em casa foi um desastre. Em casa perdeu tudo. Em casa foi infeliz com os filhos. E, meus amados irmãos, não é fácil ser pai. Não se tem uma fórmula, não se tem uma receita de bolo que você diz, olha, faça assim que vai dar certo. É uma coisa muito difícil ser pai e alcançar o objetivo de ver os filhos bem com Deus, bem espiritualmente, bem moralmente. Não é fácil, é uma tarefa difícil. Mas Jesus disse, para Deus nada é impossível. E a palavra de Deus nos fala de pais que foram ilustres. A palavra de Deus nos fala de pais que foram grandes homens, mas infelizmente não foram felizes dentro de casa. E entre esses homens está o rei Ezequias. O rei Ezequias, irmão, ele era filho de Acais. É interessante, o pai dele era ímpio. O pai dele era mau, o pai dele era perverso. O pai dele destruiu a religião de Deus, a religião judaica daquela época. O pai dele destruiu, o pai de Ezequias, Acais, pintou miséria, foi um rei mau, perverso. Mas Ezequias foi um rei crente, foi um rei que teve um tempo de auge espiritual, teve um tempo bom na vida espiritual. Meus amados irmãos, Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, e quando ele tinha 39 anos, ele adoeceu. Com 25 ele começou a reinar, e com 39 anos de idade, ele teve aquele câncer, ele teve aquela úlcera maligna, mas Deus foi generoso com ele, Deus foi bom com ele, e Deus estendeu as mãos e curou a sua chaga maligna. Então foi rei aos 25, foi curado aos 39 e morreu aos 54 anos de idade. Foi usado por Deus, restaurou a religião. Quando o pai dele morreu, que ele assumiu, ele fez um grande trabalho, fez uma grande obra em Jerusalém. Mas, meus amados irmãos, na sua época, o império opressor, os irmãos sabem que sempre tem nações que oprimem as vizinhas. E naquele tempo o império opressor era a Assíria, cuja capital era Nínive. E naquele tempo a Assíria estava estraçalhando os reinos vizinhos, estava acabando, oprimindo, destruindo os reinos vizinhos. E naquela época de Ezequias foi destruído o reino do norte. Os irmãos sabem que naquela época Jerusalém estava dividido, ou melhor, o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, capital, Jerusalém,
rei Ezequias, e o reino do norte, capital Samaria, e o rei era Oséias. Não era Oséias o profeta, era um outro Oséias. E foi nessa época que o rei da Síria veio e destruiu o povo do reino do norte, acabou com Samaria, acabou com o reino do norte, e ainda mandou uma embaixada para Ezequias, ameaçando destruir Judá, ameaçando destruir Jerusalém. Mas Ezequias estava crente, Ezequias estava em comunhão com Deus, Ezequias tinha o profeta Isaías, que era o seu mentor espiritual, que era o seu pastor da época, e naquele tempo Ezequias estava numa vida espiritual boa, e Deus ouviu a oração de Ezequias, curou Ezequias e não deixou o rei da Síria destruir Jerusalém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o profeta Isaías voltou, os irmãos estão lembrados, o profeta foi na casa dele quando ele adoeceu, e o profeta disse: põe em ordem, é um versículo famoso da Bíblia, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos amados, quando a gente diz põe em ordem a casa, a impressão que dá é que as mobílias estavam desarrumadas, é que alguma coisa precisava fazer materialmente, organizar o patrimônio. Mas quando Deus disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, não estava se referindo a registrar os documentos, os imóveis do cartório, não estava se referindo à mobília que estava feia e que precisava trocar, estava se referindo: põe em ordem a família, põe em ordem a tua casa, aleluia, porque tu morrerás e não viverás. Mas o que foi que aconteceu? Os irmãos estão lembrados que Ezequias, quando o profeta saiu, Ezequias, deitado na cama com um câncer terrível, virou a cabeça para onde? Quem está lembrado? Para a parede. Só foi o que restou, irmãos. Um homem rico, um homem milionário, um homem rei, um homem que tinha fama, um homem que tinha posição, mas na hora da dor, a única coisa que restou foi uma parede. E ele se voltou para a parede, virado da sua cama mesmo, nem se ajoelhou, nem se sentou, nem se levantou, porque estava fragilizado. E ele ali virado para a parede, ele orou a Deus e pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia. Ele disse: Deus, lembra-te de que eu andei em sinceridade, né? Ele disse, está aí na tela: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias o que, meus amados irmãos? Chorou muitíssimo. Irmão, e aquela oração de Ezequias, como ele estava crente, como ele estava humilde, como ele estava obediente a Deus. Ele mostrou a Deus o que ele tinha feito. Ele mostrou a Deus que ele tinha restaurado a religião. Ele mostrou que tinha sido justo, que tinha sido um rei bom. E Deus teve misericórdia. E quando o profeta já ia no meio do pátio do palácio, Deus disse ao profeta: volte e vá dizer ao rei Ezequias: eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E eu te sararei e te darei mais quantos anos? Me ajudem, meus irmãos, mais quantos anos? 15 anos. Eu vou dar mais 15 anos de vida. Irmãos, e Ezequias ficou contente. Ezequias ficou alegre. Foi restaurado. Deus disse: olha, passa uma pasta de figo. Irmão, por quê? Possivelmente, essa pasta de figo era medicinal. Era um remédio. Irmãos amados, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus se utiliza de medicamento. Essa pasta de figo era um remédio. Então, o que é que eu aprendo? Eu aprendo que se você estiver doente, vá ao médico. E se o médico mandar você tomar um medicamento, tome o medicamento. Mas quem vai fazer a obra não é o remédio, é o Senhor. Amém? Porque quando Deus quer, água do pote é remédio. E quando Deus não quer, o remédio dos Estados Unidos, do Japão, não serve para nada. Quem cura é o Senhor, louvado seja Deus. Mesmo que você tenha tomado remédio, mesmo que você tenha passado uma pasta de figo, atribua a sua cura ao Senhor.
Porque se Deus não colocar a mão, se Deus não estender as mãos no medicamento, não vai servir de nada. Glória a Deus. Então mandaram passar uma pasta de figo e ali ele foi curado. Louvado seja Deus. E meus irmãos, aí a coisa mudou. O segredo, irmão, tem gente, irmão, que só é crente quando não alcança a bênção. Tem gente que depois que alcança a bênção muda. Tem gente que tem que viver na prova. Os irmãos sabiam que tem crente que tem que viver como papel de bodega. Eu não sei se os irmãos alcançaram bodega, como eu alcancei. E naquele tempo não tinha sacola plástica. Eram umas folhas de papel bem grandes em cima do balcão. Era assim ou não era, irmãos amados? E um pé de sapateiro, daquele ferro em cima. E o homem que eu comprava quando era criança chamava Zé Nenê. E eu achava interessante aquele pé de sapateiro. Esse irmão sabe o que é um pé de ferro, né? Que era do sapateiro. E eu não achava estranho porque ele não consertava sapato. E uma vez cheguei lá e disse: seu Zé Nenê, pô, o senhor é sapateiro? Ele disse: não. Eu digo: para que esse? A gente chamava pé de sapateiro. E para que esse pé de sapateiro aí em cima? Ele disse: é para o papel não voar. Glória a Deus. E tem crente, irmão, que tem que ter um pé de sapateiro. Glória a Deus. Na vida dele. Um ferro pesado, senão ele voa. Foi o caso de Ezequias. Ezequias era tão crente que Deus ouviu a oração dele. Mas a Bíblia mostra que depois que ele recebeu a cura, ele mudou de comportamento. Louvado seja Deus, ele mudou, ele perdeu a humildade, ele perdeu a santidade, ele perdeu a graça, ficou vaidoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando Jesus lhe abençoar, continue mais humilde do que o que você era. Quando Jesus abençoar a sua vida, quando Deus estender as mãos na sua vida, não fique soberbo nem arrogante. Porque o rei Ezequias, ele mudou, e mudou para pior. Meus amados irmãos, nós vemos que a notícia da cura, olha que coisa interessante. A notícia da cura se espalhou por todos os reinos vizinhos. Muitas nações tomaram conhecimento do milagre que Deus tinha feito em Ezequias, mesmo sem WhatsApp, mesmo sem Instagram, mesmo sem Facebook, mas a Bíblia diz que a notícia espalhou-se pelos reinos ao redor. E naquele tempo a Babilônia ainda não era a grande Babilônia. Quem mandava não eram os babilônicos, quem mandava no mundo eram os, eu disse quem era? Quem eram os assírios. Mas a Babilônia já estava se ajeitando e a Babilônia já estava crescendo. Depois a Babilônia iria sufocar o império assírio e a Babilônia seria a manda-chuva. Mas naquele tempo a Babilônia ainda era um reino que estava começando a se expandir. E o rei da Babilônia mandou uma comissão parabenizar Ezequias. O rei da Babilônia mandou seus ministros, uma comissão para ir a Jerusalém, dar os parabéns a Ezequias pela cura, pelo milagre, porque a cura de Ezequias foi notória, a doença foi notória e a cura também foi notória. E eles mandaram uma comissão, e nós vamos ver isso, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Glória a Deus, eu pediria que o pastor Emengardo me ajudasse lendo, por favor. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Olha, irmão, o rei Merodach Baladã da Babilônia mandou cartas e um presente a Ezequias. Um presente naquele tempo não era uma caixinha como a gente dá hoje, não. Presente de rei para rei, eram caravanas de camelos, com joias, com especiarias, com roupa, com tanta coisa, com vasos de ouro, de prata. Mandou um presente de congratulações, mandou um presente de cortesia, né? E mandou os mensageiros, e quando os mensageiros chegaram lá, olha, irmão, aí o que foi que aconteceu? O rei Ezequias achou que agora era gente, né? Achou que agora era uma pessoa importante.
importante. O rei Ezequias, que era humilde, o rei Ezequias, que era um homem de oração, o rei Ezequias, que era um homem crente, agora se exaltou. Louvado seja Deus. Por favor, deixa o marcadorzinho na Bíblia e vamos para 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. 2 Crônicas 32, 24 e 25. Glória a Deus. Por favor, leia para que nós aprendamos da palavra. Está na tela. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Mas Ezequias não correspondeu, por favor, mas Ezequias não correspondeu ao que, meus amados irmãos? Ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração, o que, meus amados irmãos? Se exaltou, aleluia, glória a Deus. Ezequias mudou, irmão, e quantos crentes, isso aí é a palavra de Deus mostrando, que tem crente que não pode receber bênção, tem crente que não pode ser abençoado pelo Senhor, porque o coração se exalta, e ele se esqueceu de Deus. Irmão, sabe o que foi que aconteceu? Ele não agradeceu a Deus pela cura. Quando aquela comissão veio da Babilônia, ele disse: eu agora sou grande. Irmão, qual era o dele? Quando chegou aquela comissão da Babilônia com o presente do rei, era para ele ter pregado a palavra, era para ele ter dito que foi o Senhor quem fez isto, e a coisa gloriosa aos nossos olhos. Era para ele ter pregado. Mas, irmão, a Bíblia não fala que ele nem disse que foi o Senhor. Ele nem falou que foi o Senhor. Pelo contrário, foi mostrar os tesouros de Jerusalém. Foi mostrar a prata. Foi mostrar os cofres. Foi mostrar o tesouro nacional. Foi se exaltar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, que isso não foi bom. Era para ele ter dado glória a Deus, era para ele ter aproveitado e feito um culto para pregar para aqueles pagãos, era para ele ter feito um culto em ação de graças e mostrado a glória do Senhor para aquela gente. Mas não, irmão, se exaltou, como diz Crônicas, porque Crônicas na antiga linguagem chamava-se paralipômenos, e paralipômenos quer dizer coisas que não foram ditas. O que não foi dito em Reis, o Espírito Santo disse em Crônicas. Por isso que Crônicas é chamado também livro dos paralipomenos ou dos paralipômenos. Quer dizer, coisas que não foram ditas. Meus amados irmãos, lá em Reis não diz que ele se exaltou, mas em Crônicas diz que ele se exaltou. E veio grande indignação sobre ele. Meus amados irmãos, e ele mostrou o ouro, ele mostrou a prata, ele mostrou as riquezas que tinha em Judá. Meus amados irmãos, aí o profeta Isaías chegou. O profeta disse: ô Ezequias, quem era aquele povo que veio, aquela caravana bonita? Ele disse: eu agora sou importante, eu agora sou gente grande. Foi o rei da Babilônia que mandou uma caravana. Aí disse: o que foi que você mostrou para eles? Ele disse: eu mostrei tudo, eu mostrei minha glória, eu mostrei meus tesouros, eu mostrei minha riqueza. Irmão, deixa de exaltação, fala de Deus e não fala de ti mesmo. Não mostra teus tesouros, não mostra tua vaidade, não mostra, porque tudo isso passa. O ladrão rouba, o ladrão mina. A coisa mais gloriosa é continuar humilde diante do Senhor e servindo a Ele. Aí o profeta disse: olha, não foi bom não. Você pregou para eles? Não. Você falou de Jeová? Eu estou parafraseando. Você falou de Jeová para eles? Não. Só olha, vai chegar o tempo e que o rei da Babilônia, não vai ser agora não, mas vai chegar o tempo que o rei da Babilônia vai mandar seus servos aqui, e tudo que você mostrou será levado para Babilônia. Glória a Deus, irmãos. Vamos ver qual foi a resposta
glória a Deus, do rei Ezequias. Capítulo 20 de Crônicas de Reis, capítulo 20 de 2 Reis, versículo de número 14 a 18. Glória a Deus. 2 Reis 20, 14 a 18. Glória a Deus. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Só um minutinho, pastor. Glória a Deus. Olha que sentença. Deus disse pela boca do profeta Isaías que iria chegar o tempo que o rei da Babilônia ia mandar os seus soldados, os seus exércitos, e iria tomar tudo que tinha em Jerusalém. Tudo vai ser tomado, tudo vai ser levado, tudo vai ser destruído. Mas, irmão, o pior não foi isso. O pior foi o versículo de número 18. O pior de tudo foi o versículo 18. Por favor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Olha, irmãos, aí foi a tragédia. Disse: olha, além deles levarem a riqueza, além deles levarem os tesouros, eles vão levar os teus descendentes. Vão levar teus filhos. Filhos aí, não era só os filhos primeiros, era filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Quer dizer, ia levar a sua descendência, porque Ezequias viveu mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico. Então, quando veio o cativeiro, não só tinha filhos, tinha netos, bisnetos, tataranetos. Quer dizer, Deus disse: olha, os teus filhos, os teus descendentes vão ser levados para a Babilônia. Os jovens serão levados para a Babilônia. Lá eles vão ser castrados. Lá eles vão virar eunuco. E eles vão servir no palácio do rei da Babilônia. Meu irmão, já pensou, irmão? Tornar eunuco quer dizer, ia torná-los improdutivos. Quer dizer que o alvo do diabo era parar a geração santa, era parar a geração de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, se fosse você, com essa palavra, como era que você faria? Quando ele adoeceu, que disseram que ele ia morrer, Deus disse que ele ia morrer, foi o que ele fez, irmão? Me ajudem a pregar. Foi o que ele fez, irmão? Virou a cabeça para onde, irmão? E botou para chorar, e botou para orar. Mas, irmão, ele estava tão exaltado, ele agora já não era mais aquele Ezequias, já não era mais aquele Ezequias humilde, já não era mais aquele Ezequias temente a Deus. Se você souber que vai haver uma tragédia na sua família, se você souber que seus filhos serão arrancados, serão castrados, serão assolados, o que é que você deveria fazer se você recebesse essa notícia? Era para ele ter virado a cara para a parede de novo. É verdade, meus irmãos? Era para ele ter chorado, era para ele ter sentido a dor da sua descendência. Mas não, sabe o que ele disse? Irmão, é absurdo o que Ezequias disse. Versículo de número 19. Olha, irmão, a insensibilidade, como Ezequias mudou. Como Ezequias já não era mais aquele Ezequias do tempo passado. Olha aí, glória a Deus. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais:
E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Meus irmãos, então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Meu irmão, como é que o profeta disse que os descendentes dele seriam castrados, que os filhos dele, os netos e os bisnetos e os tataranetos seriam arrancados de Jerusalém e levados para onde, irmão? Babilônia. E ele disse: boa é esta palavra. Meu irmão, que qualidade de pai é esse? Que qualidade de pai é esse que não se preocupa com seus filhos? Sabe o que foi que ele disse? E disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Em outra Bíblia diz paz e segurança. Ele disse: olha, eu não quero nem saber o que vai acontecer no futuro. Eu não quero saber o que é que vai acontecer com meus filhos. Eu não quero saber o que é que vai acontecer com meus netos. Eu não quero saber o que é que vai acontecer com meus bisnetos. Nos meus dias vai haver o quê? Hein? Me ajudem a pregar. Nos meus dias vai haver paz e segurança, porque essa palavra verdade, ela tanto leva para a verdade como para a segurança. No hebraico. Como é que diz a Bíblia Viva? Está bem, respondeu Ezequias. Se isto é o que o Senhor deseja, é bom. Mas realmente ele pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante o restante da minha vida. Vai haver paz e segurança no restante da minha vida. E eu quero lá saber de filho, e eu quero lá saber de neto, e eu quero lá saber de bisneto, eu quero saber de mim. Aleluia. Meus irmãos amados, o que é que eu vejo aqui? Um homem caído. Você vê que lá em Crônicas diz que depois da cura, Ezequias exaltou-se. Não era mais aquele Ezequias. Não era mais aquele homem humilde. Não era mais aquele homem temente a Deus. Glória a Jesus. E não estava mais preocupado com os filhos. Não estava mais preocupado com os netos. Irmãos amados, é a realidade que nós estamos vivendo. Muitos pais hoje estão como Ezequias. Não estão preocupados com a situação espiritual dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Mas nessa noite, Deus está nos chamando para nós nos preocuparmos não só com os nossos dias, mas com os dias que virão para a nossa família. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos amados, quem tem o Espírito de Deus fica preocupado. Jesus, o que é que vai ser de meus filhos com o que está acontecendo na escola? Jesus, o que é que vai ser dos meus netos com o que está acontecendo nas faculdades? O que é que vai ser dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos com o que está acontecendo nas mídias, com o que está acontecendo com a tecnologia? Deus, eu não quero só a minha salvação, eu não quero só a minha paz, eu quero a paz dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos, Senhor. Você está preocupado com seus filhos? Não estou perguntando se você está preocupado com a profissão deles. Se eles vão trabalhar em TI, se eles vão trabalhar em medicina, se eles vão trabalhar em engenharia. O mais importante, isso é importante. Isso é necessário. Que nós nos preocupemos com as coisas materiais, mas o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino. Você está cuidando da educação dos seus filhos, da educação espiritual.
Você está lendo a Bíblia para ele, você está corrigindo ele ou corrigindo a menina. Minha filha, não é assim. Meu filho, a palavra de Deus diz assim, porque, irmão, nós vamos passar, depois Ezequias vai morrer. E quem é que fica? Quem é que fica? Manassés. Aleluia. Aleluia. Manassés. E eu vou deixar vocês com água na boca. No próximo culto que eu vier, eu vou entregar o resto da mensagem, se Deus quiser. Quem diz aleluia para Jesus? Quem diz aleluia para Jesus? Mas já deu para captar alguma coisa? Quem já vai levando para casa algum entendimento? Dê um glória para Deus. Na galeria ninguém entendeu nada. Na galeria alguém vai levando para casa algum entendimento também? Ezequias disse: eu lá que me importa com meus filhos e com meus netos. Eu quero que haja paz e segurança nos meus dias. Mas tem crente preocupado com seus filhos. Tem crente que diz: eu vou morrer, mas eu quero deixar meus filhos crentes, eu quero deixar meus filhos na igreja, eu quero deixar meus filhos servindo a Deus, eu quero passar a fé para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Deus abençoe. Não sei se vai ser na festa da banda, não sei como é que está a minha agenda, pastor. Eu estou aqui no dia da festa da banda? Estou? Glória a Jesus. Então o resto vai ser na festa da banda, se Jesus permitir. Vocês dizem amém em nome do Senhor? Vamos recolher a oferta missionária em nome de Jesus. E todos dizem o que, meus amados irmãos?